Agora no Jornal da Manhã, a participação de Rodrigo Constantino. Rodrigo, o governo, por meio do Salim Matar, afirmou que busca uma forma de acelerar os processos de privatização, muito em 2020 e mais ainda em 2021. Disse o secretário de Desestatização que estuda uma espécie de fast track para vender as estatais. Isso é possível? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É possível e é música para os meus ouvidos, né? O Salim Matar é um grande empresário e um grande liberal. Há muito tempo que ele defende isso e entende que não cabe ao Estado ser empresário. Ele diz exatamente que o legado dos governos petistas foi um Estado empresário. A sua secretaria refez um estudo mais abrangente, incluindo empresas indiretas, participações por meio de BNDES, e concluiu que não são ali 130 empresas que o Estado tem participação direta ou indireta, controla ou faz parte da composição acionária, mas sim 637 empresas. Ou seja, é um dos países que mais tem estatal no mundo, ou presença estatal nesse capitalismo de laços, né? Então, o secretário está determinado a desfazer esse legado terrível da era petista e anteriores, né? Mas o PT conseguiu piorar. E ele sabe que esbarra aí na burocracia. Por isso que é um processo um pouco mais lento do que ele gostaria e talvez vá se acelerando, porque exige um preparo, exige um obstáculo aí, alguns casos, como o caso da Moeda, Eletrobras, Correios, precisa passar pelo Congresso. O Salim Matar está otimista em relação a isso, ele cita, inclusive, o caso da reforma da Previdência, para mostrar que os deputados estão antenados com os anseios populares e hoje em dia, isso é o outro fator de otimismo, o Salim Matar acredita que a população brasileira já está mais preparada para a ideia da privatização, justamente porque viu o horror que foi todo o escândalo de corrupção e a ineficiência também dos serviços que tinha no epicentro essas empresas estatais, esse Estado empresário. Então, ele está correto, ele tem que acelerar, ele deixa de fora Caixa Econômica Federal, Petrobras e Banco do Brasil. Infelizmente, isso aí não vai realmente ser privatizado na gestão desse governo. É uma pena, porque eu acho que não cabe ao Estado ser dono de bancos também ou de empresas de petróleo, mas a gente sabe que politicamente seria inviável. Então, eu acho muito salutar que o secretário esteja trabalhando para preparar essas empresas, convencer o Congresso quando tiver que convencer, ou então criar esses mecanismos de atalho para que possam ser vendidos de forma mais rápida. E aí, realmente, alguns processos levam ali 2 anos, por isso que ele fala que a partir de 2020, 2021, vai ter mais privatização ainda. Só que esse ano já foi mais do que a meta. A meta era 20 bilhões de dólares, o governo já vendeu 23 bilhões de dólares e ainda não terminamos o ano. Então, veja, no meu livro Privatize Já, eu derrubo vários mitos sobre privatização, né? Não é entregar patrimônio público, quem defende privatização não está acreditando em boa vontade de empresário, mas sim no mecanismo correto de incentivos. As estatais não ajudam os pobres, setor estratégico não precisa ter gestão de Estado, a privatização não levou a maior demissão ou menores salários a médio e longo prazo. Os empresários não pensam apenas em lucro no curto prazo, ao contrário do que se diz, porque eles são donos do ativo e a maximização de valor desses ativos é justamente você pensar na racionalização do uso desses recursos. Ou seja, tem muito mito que ainda perdura na mentalidade do brasileiro, vem sendo derrubado aos poucos, cada um desses mitos, e o Salim Matar entende isso, conta com isso e ajuda a derrubar esses mitos e colocar o Brasil na rota de um progresso sustentável. Isso passa por tirar o Estado do caminho dos empresários e deixar de termos um Estado empresário no Brasil. O Constantino, só para a gente fechar, e por falar em privatizações, o liberalismo do ministro Paulo Guedes está mesmo firme e forte no governo? Conta com total apoio do presidente, como disse o próprio Jair Bolsonaro recentemente? Pois é, essa é a grande questão, né? A gente sabe que o namoro do Bolsonaro com o liberalismo é um namoro recente, né? O Paulo Guedes virou ali o seu posto Ipiranga durante a campanha, ele tinha conhecido o ministro há pouco tempo, não é uma defesa histórica que o então deputado fazia das pautas liberais. Tudo isso é muito recente, o que gera algum desconforto. Nessa entrevista que ele concedeu ao Estadão, ele foi muito enfático em dizer que não tem plano B e que está 100% com o Bolsonaro. A gente quer acreditar nisso, mas a gente sabe que tem algum desgaste aí produzido, até porque
talvez o ministro tenha vendido, de fato, resultados mais rápidos do que pode entregar. Até porque tem esses obstáculos todos aí na questão da privatização, na questão das reformas liberais também, né, que é o Congresso, para começo de conversa. Então, a gente espera que o presidente entenda a importância de casar, de fato, com essa agenda reformista liberal e manter ali o seu poderoso ministro no cargo durante toda a sua gestão. Mas, por exemplo, hoje o editorial do Estadão lembra que nessa mesma entrevista o presidente disse que para sentir o pulso da população, coisa que ele tinha mais ali termômetro quando era deputado e hoje não pode muito sair em campo e tudo, ele usa as redes sociais. E isso é perigoso, né? O editorial do Estadão fala justamente em populismo virtual. Ou seja, se o critério do presidente for escutar as redes sociais e a sua militância raivosa nas redes sociais, aí eu acho que há um perigo maior de uma espécie de litígio com o liberalismo, porque a gente sabe que tem uma boa parte da militância bolsonarista ali que tem um viés mais populista mesmo, não é muito casado com o liberalismo e pode flertar com uma espécie de populismo, de medidas mais curto-prazistas. E se o presidente está usando isso como pulso, como termômetro, eu acho perigoso. Então, eu quero crer que não há, de fato, plano B e que o presidente Jair Bolsonaro entendeu que sem essa agenda reformista liberal, sem o selo de qualidade Paulo Guedes, ele perderia muito, muito do seu capital político, inclusive perante o público ligado a investimentos, a empresas, ao mercado financeiro, a tudo isso que ajuda a trazer investimentos produtivos para o país. Ou seja, não há rota alternativa e não há, de fato, plano B e saída fora do liberalismo do Paulo Guedes. Eu espero, de fato, que o presidente tenha compreendido isso e não caia em tentações que muitas das suas militâncias virtuais acabam vendendo como magia, como solução alternativa ao liberalismo. Se for por esse caminho, ele vai se lascar e, junto com ele, o país. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você, Constantino. Até mais tarde. Obrigado, bom dia a todos.